venho mais uma vez a essa tribuna, hoje, um pouco mais triste, porque eu percebo que a coisa agora bagunçou geral. Agora bagunçou geral. As delações premiadas têm feito referências constantes sobre ministros da nossa Suprema Corte Federal. Depois, o senador Delcídio do Amaral, também em uma gravação, também menciona alguns ministros da Suprema Corte. E agora, por derradeiro, o primeiro-ministro, é bom que se diga assim, Aloysio Mercadante, também se refere à nossa Suprema Corte Federal. Usando, inclusive, delatando, inclusive, o nome do presidente Ricardo Lewandowski. Nestas delações também, fala-se sobre diversos senadores da República e vários deputados federais. No governo, a Operação Giselotes e a delação do senador Delcídio também deixou muito claro o envolvimento na corrupção do Poder Executivo. E aí, então, eu ratifico, a coisa bagunçou geral. O Poder Executivo está prostituído, o Poder Judiciário está em dúvida, em xeque, lamentavelmente, e o Congresso Nacional está extremamente decadente. Domingo passado, mais de 6 milhões de brasileiros foram às ruas. Senhores, senhoras, de 80 a 82 anos, com os rostos pintados, lá em Palmas, capital do meu querido estado do Tocantins, ainda por cima, debaixo de chuva, pedindo que a Lava Jato prendesse o presidente Luiz Inácio da Silva, pedindo o impeachment da presidente Dilma. Senhores com mais de 80 anos de idade, senador Álvaro Dias, mais de 80 anos, num domingo à tarde, deixando seus lares e indo às ruas. E o que foi que o povo teve de resposta durante esta semana, ou seja, 3 dias depois? O ex-presidente Lula, ao invés de ser recolhido, ele resolveu, de direito, assumir a presidência da República novamente, dando, então, um tapa na cara de todos nós brasileiros. Eu chego a dizer que é o extremo da imoralidade. Agora está se dizendo que a presidente Dilma convidou o ex-presidente Lula para participar do governo. Engano, papo furado. Quem manda nesse governo, desde 2003, é Lula. Todo mundo sabe disto. Essa criatura chamada Dilma, foi ele que fez, ele que botou lá, ele que manda. Ele simplesmente, para fugir do Sérgio Moro, ele então está vindo para o ministério. E ele escolhe. Ele só não pode escolher a presidência da República. Mas ele escolheu então a Casa Civil. Isto é uma barbaridade. Interessante que o Lula e a Dilma não sabiam o tamanho
da crise no Brasil. Eu tenho certeza que eles não sabiam. Só que agora, no dia 13, não é possível que eles não tenham conhecimento hoje do tamanho da crise. A crise econômica. O Brasil devia menos de 1 trilhão em 2003, quando esse governo entrou, hoje deve 4 trilhões de reais. O ano passado nós pagamos 501 bilhões de reais, tão somente da dívida pública, interna e externa. A área social, todos esses programas criados pelo marqueteiro João Santana, sem um pingo de responsabilidade, o Pronatec, o FIES, a Ciência Sem Fronteiras, Luz para Todos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sorridente, Brasil Carioso e tantos outros programas que eu quero louvar, só que foram feitos sem um planejamento, sem uma estratégia. Muitos deles, inclusive, estão paralisados, o seguro-defesa, o seguro-desemprego e tantos outros. Essas 3,5 milhões de famílias que disseram que trouxeram para a classe C, tirando da D e E, hoje quase 4 trilhões de famílias retornaram às suas classes. Isso é muito triste, isso é terrível para o nosso país. E mais, moral. O Brasil perdeu o seu maior patrimônio, que é a credibilidade. Esse governo conseguiu destruir, inclusive, a nossa honra, a nossa credibilidade. As 3 maiores agências do Brasil, do mundo que calcula risco, mundo afora, a Fitch, a Moody's, a Standard Poor's, não rebaixou a nossa nota, não. Nos colocou na condição de caloteiros. O que é caloteiro? Aquele que não paga o que deve. E o ano passado nós tivemos uma receita corrente de 1,221 bilhões de reais e pagamos 501 bilhão de juros. Este ano nós não vamos dar conta de pagar a dívida. Este ano nós não vamos dar conta de pagar a dívida. E eu estou com muito medo que esse governo irresponsável bota a mão nas nossas reservas cambiais, que hoje é 370 bilhões de reais. Se botar a mão nesse dinheiro, eu acredito que vai ficar ainda muito pior, lamentavelmente. Eu confesso que eu estou muito triste, decepcionado, senador Cassol, com a volta do ex-presidente Lula ao governo. Alguém disse aqui que ele vai chegar e vai consertar a casa. Poxa, que bom que isso acontecesse. E se isso acontecer, eu volto aqui na tribuna e bato palmas. Só que não tem condições de acontecer, esse senhor não tem credibilidade nenhuma. Todo mundo hoje, Brasil afora e mundo afora, sabe que o ex-presidente Lula não passa de um mentiroso. Como é que esse moço vai reerguer essa economia que ele mesmo destruiu? Como que ele vai reerguer essa economia? Como é que os empresários no Brasil vão acreditar nesse governo, agora com a presença do Lula, que se ele não for pego pelas zelotes, com vendas de medidas provisórias, e eu fui presidente da CPI do CARF, do contencioso, vendeu a medida provisória 471 e 512 de 2009 e 2010. A Operação Zelote está em cima disso aí. Vender leis. Vendeu tudo. Vendeu inclusive a nossa moral. Se a Zelote não botar a mão no Lula, o Lava Jato não tem jeito. O Sérgio Moro não tem jeito, vai botar a mão. Porque a coisa está escancarada. E se o Lula não tem medo, por que o Lula então não vai e presta todos os esclarecimentos à vontade? Chega lá e fala, olha, o que vocês querem saber de mim? O que vocês querem saber de mim? Estão se falando novamente do senador Aécio. Ontem ele nos reuniu e disse, eu quero que apure-se tudo. O que depender de mim, eu estou pronto para responder a hora que os investigadores quiserem. Veja só. De formas que eu não vejo possibilidade, lamentavelmente, possibilidade
dessa chegada do Lula chegar e consertar tudo. Pelo contrário, vai acabar de bagunçar o coreto. A coisa já bagunçou geral. Ele chegou para acabar de bagunçar. Para ele agora é tudo festa. E eu quero encerrar, senhor presidente, dizendo o seguinte: eu tenho orgulho de ser brasileiro, muito orgulho. Eu tenho orgulho de ser tocantinense. O povo brasileiro também tem orgulho de ser brasileiro. Nós não podemos jamais perder as nossas esperanças. Esse país é magnífico. Esse país não é da Dilma. Esse país não é do PT. O Brasil é de todos nós. Eles vão deixar este governo mais rápido do que nós pensamos. As ruas, o povo brasileiro fez a sua parte. Agora depende desse Congresso Nacional fazer a sua parte. Agora depende. E digo mais, esse grande partido da base do governo, PMDB, também é o grande culpado por todo esse desastre econômico, social e moral que nós estamos vivendo. Com todo respeito a vários colegas aqui deste partido PMDB. Mas eu queria hoje dizer para o povo brasileiro que um dos grandes culpados não é só o Lula, não é só a Dilma, também é esse grande partido PMDB que dá toda a sustentação a este governo imoral, irresponsável e incompetente. Se no sábado passado, na convenção do PMDB, se tivesse decidido que sairia da base desse governo, a presidente Dilma, acredito eu, já teria renunciado. O Lula jamais teria vindo para o governo. Eu acho que está na hora do PMDB, com esses grandes líderes que tem, está na hora de tomar uma decisão. Muito obrigado, senhor presidente.